Muito bem, senhoras e senhores, vamos continuar? Nós temos longo caminho pela frente ainda hoje, que é de acabar de ler o resumo, né, e entender o livro. Então vamos lá. Nós estamos lendo aqui a Cartucha de Parma. Eu disse a vocês que iria insistir que há um enigma associado a esse título, porque não é possível que Stendhal, homem inteligentíssimo, sujeito de uma capacidade literária enorme, possa ter tido um lapso tão grande quanto esse que eu supunha, que era de não ter prestado atenção no título do livro, né? Não é isso? Não é? E me parece hoje que eu acho que eu entendo o que ele quis dizer com isso. Mas entender isso dependerá da gente fazer esse resto de luta aqui hoje. Eu queria então dizer que nós estamos lendo a história de Fabrício Del Dongo, um sujeito para quem a vida traz aí muitas vicissitudes, não é? Temos aí um homem que está sempre envolvido com algum problema, e ele, no entanto, vem sendo salvo mais ou menos aí pela sorte, não é? Ajudado pelas mulheres e salvo pela sorte. E aí o que aconteceu aí no final da primeira parte, não é quando o Fabrício, então, tem aí, apesar de já ser padre, já ser monsenhor, ou seja, ser um padre preparado para ser bispo, ele acaba arrumando também mais um caso rumoroso com a tal da Fausta. Isso, de acordo com o Stendhal, teria acontecido com ele o tempo todo. Esses casos rumorosos, com mulheres casadas, mulheres impossíveis, de acordo com o Stendhal, teria acontecido com ele o tempo todo. É que você precisa sempre tirar um pouquinho, dar um certo desconto nessas teorias, nesses relatos stendhalianos, porque o Stendhal tinha aí uma certa mitomania. Não é? Hoje parece claro isso. Ele exagerava um pouquinho determinadas conquistas amorosas, sobretudo as amorosas. E o Fabrício Del Dongo, de quem vocês têm boa ou má impressão? Qual é a impressão que vocês têm sobre o Fabrício até agora? Imaturo. Apesar de atrapalhado, ele continua sendo simpático, né? Não parece ser uma pessoa má, né? Má não é. Porque não é mal, né? Não é? No entanto, faz um momento atrapalhado, mas continua sendo desastrado. Desastrado. Não é desastrado no sentido técnico da palavra. Os astros não ajudam muito. Não é? Não, porque desastrado significa isso, né? A pessoa desastrada é aquela pessoa com um mapa astral ruim. Romântico? De certo modo é o romântico. O outro Maria Carpo foi o nosso maior intelectual de todos os tempos aqui no Brasil. O maior intelectual que já teve aqui foi o outro Maria Carpo. Isso acho que é mais ou menos consensual. O outro Maria Carpo dizia que não há nada mais romântico do que essa história do Stendhal. É a história a história romântica por excelência, digamos assim. Dentro do romantismo francês, é claro que não é o romantismo goetheano, que é outra coisa. O Sturm und Drang já é um romantismo diferente desse aqui. Mas aí temos uma história de um sujeito para quem a vida apronta várias coisas e ele vai mais ou menos se safando como pode, não é isso? Ou deixamos aqui resolvendo um problema aí com mais um marido traído, ou um amigo traído, um amante despeitado com ele, o amante da Fausta, né, que é uma atriz lá, coquete daquela época lá. Entramos no livro 2, a primeira edição do livro do Stendhal foi feita em 2 volumes, e em seguida o Balzac interessou-se por ela imensamente. O Balzac andou fazendo elogios tremendos a esse livro aqui, e Balzac sugere uma porção de mudanças, e houve daí uma reedição, no mesmo ano da morte de Stendhal, em que o livro todo foi compilado, foi consolidado num volume único, que é esse que nós estamos lendo aqui hoje, né, composto no livro 1 e livro 2, no mesmo volume. Então, se vocês estão de acordo, podemos continuar. Alguém tem alguma dúvida até agora? Sobre a história. Não vamos debater a história, só sobre a história. Pois não. Como eu vou queria dizer uma palavra em curta, acabou o personagem. Muito bem. Filho do solteiro. Qual foi a sua função? Bem, eu preciso lembrar que ele é universal, não é único. Naquele caso,
outro livro. O terceiro é dividir votos, principalmente no assassinato, porque ele não tinha sido ainda condenado nada. Ele poderia ter uma sagração de Cristo. Para isso, ele teria que tomar os votos. Mas nessa altura, ele era um senhorzinho, um senhorito. Um senhorito, como haveria dezenas e centenas. Era uma palavra em favor dele. Eu sou grande. Do Fabrício Del Longo. Do Stendhal, é claro, mas tratar personagem particularmente. Porque como o senhor lembrou muitas vezes disso, eu acho que eles estão concentrados, condensados nas grandes vertentes do personagem romântico. Muito bem. Ok. Muito bem. Tá. Livro 2. Vamos então em frente? Capítulo 14. Filha, por favor. Um pouco mais de um ano se passa depois da morte de Gillette. A Marquesa Raversi e o ministro da Justiça Rassi, o perfeito homem da corte, sem honra e sem sensibilidade. Essa é a opinião do Stendhal, novamente, né? Essa é a opinião do narrador, mas não é a opinião do Stendhal, né? Inimigos jurados do Conde Mosca e da Duquesa Sanseverina, conspiram para condenar Fabrício. Tomando conhecimento do complô, Gina ameaça o príncipe de abandonar a corte de Parma, se ele não renunciar a perseguir seu sobrinho, que nesse momento esconde-se em Bolonha sob o nome falso de José Bossi. Reparem como tem força esta mulher, né? Porque ela é tão espetacular, ela é tão extraordinária como personagem social, que ela é capaz de chantagear um príncipe, dizendo assim, olha, se você não parar com isso, eu vou embora daqui. Não é? Não é isso? É como, qual seria o equivalente moderno hoje? É como se a Gisele Bündchen ameaçasse o restaurante não ir mais almoçar lá, se eles ficarem amolando-a com alguma coisa. Tá? Não é? Uma coisa mais ou menos assim, não é? É como se uma personagem muito importante ameaçasse com a sua ausência. Não é? É a ausência dela que ela ameaça. A gente não consegue imaginar o quanto essa mulher deve ter sido extraordinariamente glamurosa, né? Quanto ela era uma personagem importante. O príncipe fica contrariado com a exigência da Duquesa Sanseverina, mas não deseja que esta mulher esplendorosa deixe a corte. Gina obtém do príncipe a promessa de se comprometer por escrito, mas o Conde Mosca, presente à entrevista, mobilizado por espírito cortesão em relação a Ranulfo Ernesto IV, modifica o texto com o objetivo de administrar o amor próprio de seu soberano. Trocaram ainda algumas frases, mas por fim o Conde Mosca recebeu a ordem de escrever o bilhete gracioso solicitado pela duquesa. Omitiu a frase: esse processo injusto não tem futuramente nenhuma consequência. Basta, pensou o conde, que o príncipe se comprometa a não assinar a sentença que lhe for apresentada. Ela exige do príncipe uma declaração, digamos, de salvaguardas para o Fabrício, e o outro, né, o Mosca, que afinal de contas é primeiro-ministro, não querendo submeter o príncipe a um constrangimento de ter um texto que lhe é imposto, né, faz o quê? Adocifica diplomaticamente o texto que o príncipe escreve, e na prática o príncipe não se compromete com nada. Não é isso? É isso que aconteceu aí. Confiante na promessa do príncipe, Fabrício volta a Parma. Infelizmente para ele, Ranulfo Ernesto está envergonhado daquela assinatura forçada que a Duquesa Sanseverina lhe havia arrancado, e decide se vingar. Sem que o Conde Mosco saiba, o soberano ordena a prisão de Fabrício na Torre Farnese por 12 anos, fingindo-se magnânimo. Escreva, disse o príncipe. Tendo-se dignado Sua Alteza Sereníssima ouvir bondosamente as muito humildes súplicas da Marquesa Del Dongo, mãe do culpado, e da Duquesa Sanseverina, tia do mesmo, as quais alegaram que na época do crime seu filho e sobrinho era muito jovem e ademais desnorteado por uma paixão louca concebida pela mulher do infeliz Gillette, consentiu, apesar do horror inspirado por um tal assassínio, comutar a pena a que Fabrício Del Dongo fora condenado, para de prisão de 12 anos numa fortaleza. Pronto, e é assim que o Fabrício vai acabar na Torre Farnese. A Torre Farnese é essa torre fictícia que Stendhal inventa, que não existe lá em Parma, uma torre altíssima, no alto da qual havia lá as acomodações ao longo da qual havia lá prisões, celas, enfim, com maior ou menor conforto
para prisioneiros políticos, porque vocês não devem esquecer nunca que o conflito que há aqui é o conflito entre a nobreza, a monarquia de Parma, não é que é uma espécie de monarquia, né? Não é monarquia tecnicamente, mas é o governo do soberano aristocrático. E as pressões que são de natureza republicana, querendo transformar a Parma numa república, como se havia feito na França. Não é isso? Não era essa a ideia da Revolução Francesa? Então essa torre Farnese, que é uma torre para o emprisionamento político, basicamente, é lá que o Fabrício vai parar, preso, nesta torre por 12 anos. Não é isso? Continuamos, por favor. Fabrício é raptado em Bolonha e enviado à cidadela em Parma. O governador da fortaleza é o general Fábio Conte, com quem Fabrício havia cruzado com sua filha Clélia 7 anos antes, quando ele se dirigia a Milão em companhia de sua mãe e sua tia. A jovem Clélia havia crescido e se tornado sublime. Você lembra desse episódio? Lembra que eles são parados e aparece ali o general e a filha sendo presos? E quem resolve a situação é a condessa, que faz ali, naquela época era a condessa, não era a duquesa ainda, né? Que faz ali aquela gestão ali política. A movimentação que marca a chegada do prisioneiro famoso chama a atenção de Clélia, surpreendida de encontrar Fabrício Del Dongo trazido preso àquela cidadela, destinado aos encarceramentos políticos. Quem diria, pensou, que eu o tornaria a ver pela primeira vez nessa triste situação, depois que o encontrei na estrada do Lago de Como? Ele estendeu-me a mão para subir na carruagem da mãe dele. Ele já estava com a duquesa. Teriam os amores deles começado nessa época? Já corre em Parma, né, a ideia de que ele e a duquesa são amantes. Coisa que em nenhum momento está dita aqui com clareza. Não há aqui uma relação platônica, uma relação, digamos, não carnal, né, de um certo amor, mas nunca se transformou em relação verdadeira, concreta, né? Seus olhares se cruzam. Fabrício, imediatamente apaixonado, a cumprimenta e evoca seu primeiro encontro. Ele estava extasiado ante a celeste beleza de Clélia, e seus olhos traíam toda a sua surpresa. Ela, profundamente absorta, não tinha pensado em retirar a cabeça da portinhola. Ele saudou-a com um respeitoso sorriso apenas esboçado. Depois, ao cabo de um instante: "Parece-me, senhorita", disse-lhe, "que outrora, perto de um lago, já tive a honra de encontrá-la com acompanhamento de gendarmes." Naquela noite, na recepção do ministro do interior, o conde Zurla, a duquesa Sanseverina está intrigada com a atitude estranha de Clélia, que acaba testemunha da dor que a duquesa expressa ao saber da prisão de seu sobrinho. "Jamais esquecerei o que acabo de ver. Que mudança súbita! Como os olhos da duquesa, tão belos, tão radiosos, tornaram-se baixos, apagados, depois da palavra fatal que o Marquês N veio dizer-lhe. Fabrício deve ser bem digno de ser amado." A condessa não saberá da prisão de Fabrício a não ser na festa noite. A prisão foi feita, portanto, não é quase por uma lectio de caixa, como se dizia antigamente na literatura, né? por uma ordem de prisão secreta. Né? Muito bem. Capítulo 16. A duquesa está desesperada e com raiva do conde Mosca, que, para manter o espírito cortesão, acabou permitindo involuntariamente a prisão de Fabrício. Como descrever o momento de desespero que se seguiu a essa exposição da situação, numa mulher tão pouco razoável, tão escrava da sensação presente e, sem que a si mesmo confessasse, perdidamente apaixonada pelo jovem prisioneiro? Foram gritos inarticulados, assomos de raiva, movimentos convulsivos, mas nenhuma lágrima. Dispensara as criadas para ocultar o seu pranto, pois pensava que ia desatar a chorar logo que ficasse só. Mas as lágrimas, esse primeiro alívio das grandes dores, faltaram-lhe de todo. A cólera, a indignação, o sentimento de sua inferioridade frente ao príncipe dominavam fortemente aquela alma orgulhosa. A duquesa exprime sua indignação em relação ao príncipe que a havia enganado. "Odeio o príncipe porque me enganou, e me enganou do modo mais vil. Depois de sua carta de perdão, fez raptar o pobre rapaz em Bolonha, etc. Mas saudaremos essa conta." Ela promete aí vingança, hein? Vingança ao príncipe. Em seguida, a duquesa Sanseverina recusa várias vezes receber o conde Mosca. Para castigá-lo, né? Para puni-lo. Envelhecida pelo sofrimento, explica a Mosca seus sentimentos pelo sobrinho.
Não, querido amigo, não lhe direi que o amei com essa paixão e esse entusiasmo que não se sentem mais, parece-me, depois dos 30 anos, e eu já passei de muito na cidade. Ter-lhe-ão dito que eu amava Fabrício, pois sei que correu esse boato nessa corte perversa. Pela primeira vez, seus olhos brilharam nessa conversação ao proferir a palavra perversa. Juro-lhe perante Deus e pela vida de Fabrício que jamais entre mim e ele se passou a mínima coisa que não pudesse ser vista por um terceiro. Não lhe direi tampouco que o amo exatamente como o faria uma irmã. Amo por instinto, se assim posso dizer. Amo nele sua coragem tão simples e tão perfeita, que pode dizer-se ele próprio ignora. Lembro-me que esse gênero de admiração começou a regressar a ele de Waterloo. Era ainda um menino, apesar dos seus 17 anos. Sua grande inquietação era saber se assistira realmente à batalha, e no caso de sim, se podia dizer que se havia batido, ele que não marchara ao ataque de nenhuma bateria, nem de nenhuma coluna inimiga. Foi durante as graves discussões que tínhamos juntos, a respeito desse assunto importante, que comecei a ver nele uma graça perfeita. Mosca declara-se prestes a fazer uma loucura para não perdê-la, conseguir a fuga de Fabrício. Muito bem. Então temos lá o Fabrício preso na Torre Farnese, com uma promessa de 12 anos de prisão e com uma ameaça que ainda não está clara de morte por envenenamento. Ele será ameaçado por envenenamento, aí logo em seguida, vem em seguida esse pedaço. E temos aí então a Condessa que o ama desesperadamente, tentando fazer tudo para conseguir retirá-lo e lutando então com as armas que tem, armas políticas apenas, para tentar conseguir que o Mosca se interesse pelo assunto. O Mosca é primeiro-ministro, mas a ordem de imprisionar o Fabrício interessa diretamente ao príncipe. Portanto, é difícil que ele possa agir, porque afinal de contas, né, o príncipe tem um problema pessoal agora com o Fabrício, não só porque o príncipe tem ciúmes da pretensa intimidade que ele imagina que exista entre a Condessa e o rapaz, mas também porque ele sentiu-se mal tratado naquela visita que o menino me faz, logo quando volta de Nápoles, dando-lhe umas respostas espertas, assim, dando-lhe uma outra lição de moral. E esse príncipe, que é um sujeito muito grosseiro, muito autoritário, sentiu-se um pouco ofendido com aquele comportamento. Ele tem um problema pessoal com o Fabrício, esse príncipe. E esse é o problema todo, não é? Continuamos, por favor. O Conde Mosca recebe seu todo-poderoso ministro da Justiça Rassi e exprime com certa ironia sua surpresa com a decisão que havia sido tomada, sem seu conhecimento, de aprisionar Fabrício. Como? Disse-lhe ele. O senhor manda raptar em Bolonha um conspirador que eu protejo? Além disso, quer cortar-lhe o pescoço e nada me diz. Sabe o senhor, pelo menos, o nome do meu sucessor? É o general Conte ou o senhor mesmo? Mosca tenta buscar o apoio de Rassi, prometendo o enobrecer. Esse Rassi tem um problema seríssimo, que o resumo aqui omitiu. O nome Rassi está associado a uma certa classe baixa, assim. Os italianos ali naquela região, quando queriam se referir a alguém de modo desairoso, diziam que era um Rassi qualquer, não é? Então o nome dele é muito ruim, ele não tem nenhum prestígio por causa disso, e ele gostaria muito de ter um nome melhor. Então ele tem aí a pretensão de ser enobrecido por alguém de cima, né? E faria tudo para obter esse, digamos, esse título, um título qualquer pelo qual ele pudesse mudar de nome. E é nesse ponto fraco do Rassi que o Mosca está tentando atacar. Rassi parece aceitar, mas continua conspirando depois de receber o título combinado. Por sua vez, a duquesa tenta em vão corromper os guardas da cidadela para que deixem Fabrício escapar. Os rumores mais extravagantes correm na cidade de Parma. A duquesa teria um novo amante e o conde iria deixar o cargo. Fabrício também correria o risco de ser logo executado. Fabrício está aprisionado na torre de 60 metros de altura. Uma alegria incompreensível toma conta dele. Admira a vista sublime dos Alpes e descobre mais abaixo o viveiro de pássaros de Clélia. Sua paciência é recompensada, porque pode entrevê-la todas as vezes que ela vem cuidar dos passarinhos. Um quebra-luz foi instalado na sua janela, mas Fabrício o perfura para continuar a admirar Clélia. Ele tenta se comunicar com ela por um alfabeto improvisado, mas a moça se nega a respondê-lo. O governador da fortaleza tem pressa de casar sua filha, que já tem 20 anos, com o Marquês Crescendi, um dos melhores partidos da corte de Parma, um milionário que dispensou o dote que o pai não poderia fornecer. Se
se ela se recusar, Conte está pronto a interná-lo no convento. Clélia não tem nenhuma ilusão sobre Fabrício, que ela sabe ter sido inconstante em Nápoles e que ela toma por um libertino. O caráter de Clélia era profundamente razoável. Em toda a sua vida não tivera de recriminar-se por nenhuma atitude refletida, e seu procedimento na presente ocorrência era o cúmulo do contrassenso. Por aí pode-se julgar dos seus sofrimentos. Eram eles tanto mais cruéis por não se fazer ela nenhuma ilusão. Dedicava-se a um homem que era perdidamente amado pela mais bela mulher da corte, uma mulher que por tantos títulos era superior a ela, Clélia. E mesmo que ele fosse livre, não era um homem capaz de uma ligação séria, ao passo que ela, como o sentia muito bem, não teria mais do que um amor na vida. Sob o ponto de vista da Clélia, portanto, não parece ser um bom negócio aproximar-se do Fabrício. Que o Fabrício, além de estar devotado a uma carreira eclesiástica, o Fabrício é um conquistador, tem uma história em Nápoles, teve uma história muito tumultuada de amores de todos os tipos, não é isso? E ele, então, ela não quer se aproximar dele, embora ela tenha por ele alguma simpatia. Já está claro isso. Ela sabe também que ele está destinado a uma carreira eclesiástica, mas a ameaça do convento, que lhe faz seu pai, desperta nela consciência de seus sentimentos por Fabrício. Como? Não tornarei a vê-lo? A si mesma dissera, a chorar. Em vão sua razão acrescentara. Não o verei mais, esse ser que de qualquer maneira fará minha infelicidade. Não o verei mais, esse amante da duquesa. Não verei mais esse homem leviano que teve 10 amantes conhecidas em Nápoles e traiu-as a todas. Não verei mais esse jovem ambicioso, que, se sobreviver à sentença que pesa sobre ele, vai tomar as ordens sacras. Seria para mim um crime não olhá-lo ainda quando ele estiver fora dessa cidadela, e sua inconstância natural me poupará essa tentação. Porque, afinal, que sou eu para ele? Para continuar perto de Fabrício, ela aceita obedecer a seu pai, contrariada e forçada, já que ela fica sabendo que se pretende envenená-lo. Fingindo cantar um recitativo da ópera, ela lhe pede para não comer nenhum alimento, a não ser aquele que ela lhe entregasse por meio de uma corda, pelo qual ele também recebe papel e lápis. A prisão de Fabrício já dura 173 dias, e agora ele vive do chocolate que a moça lhe envia diariamente. Há umas inverossimilhanças, não muito graves, né? Mas há alguns momentos, digamos assim, mais inverossímeis. Seja como for, esses dois aí começam a desenvolver uma relação amorosa, né? Embora eles não se vejam fisicamente ainda, né? Ainda não se veem fisicamente. Uma noite, quando contempla as estrelas, Fabrício percebe sinais luminosos e consegue decifrar uma mensagem que de sua tia. De sua tia, que por vários meses tenta entrar em contato com ele. Ela lhe pede que esteja pronto para fugir. Por amor a Clélia, Fabrício recusa-se e conta à moça sua decisão. Não quero fugir, quero morrer aqui. Porque longe dali, ela casaria com o tal do Crescenzi rapidamente. E estando ali, pelo menos teria o contato visual com a moça todos os dias, que seria melhor que qualquer outra coisa. Sabendo que Fabrício corre risco real de morte, ela lhe pede, durante uma conversa secreta, que obedeça a sua tia, ameaçando de, em caso contrário, refugiar-se imediatamente no convento. Eu vos juro que durante minha vida não mais lhe dirigirei a palavra. Clélia e Gina unem forças para conseguir a fuga de Fabrício. A duquesa consegue jogar no quarto do prisioneiro uma mensagem precisando dos detalhes da evasão. Através de uma bala, de um chumbo que é jogado lá no alto, né, em 80 metros. Há uma porção de coisas inverossímeis, né? Mas isso não tem importância. Nesse mesmo momento, o príncipe e o seu ministro Rassi estudam meios de envenenar discretamente Fabrício. O rapaz resiste à fuga, porque sabe que Clélia casaria com Crescenzi assim que ele sumisse. O conde Mosca é informado diretamente por Rassi do risco de morte iminente que corre Fabrício Del Dongo. Nessa altura, o leitor fica sabendo que um ano antes, a duquesa Sanseverina havia reencontrado na sua propriedade de Sacca o médico e poeta Ferrante Palla, um dos maiores de sua época, republicano e empobrecido, levemente enlouquecido e que rouba para viver. Palla, no entanto, tem um código de honra rígido. Devolve uma parte da esmola que lhe dá a duquesa, alegando: sem dúvida, minha norma é tal que jamais devo possuir mais de 100 francos. Ora, nesse momento, a mãe de meus filhos tem 80 francos e eu tenho 25. Excedi-me em 5 francos, e se me enforcasse nesse momento eu teria remorsos. Aceitei esse sequim porque me vem da senhora e porque a amo.
Ferrante odeia o príncipe e garante a Gina que é capaz de tudo para salvar o sobrinho dela. A duquesa Sanseverina toma a decisão de envenenar o príncipe com a ajuda de Ferrante Pala, que aguardaria a ordem para executar a ação. A duquesa dá-lhe diamantes em pagamento. É também o poeta que imagina e organiza a fuga de Fabrício. Após o flashback, a narrativa retoma seu curso normal. Quando do casamento da irmã do Marquês Crescendi, a duquesa envia à filha do governador as cordas para a fuga de Fabrício. Gina também neutraliza Conte, administrando-lhe poderoso sonífero. Clélia fica desesperada, convencida de que seu pai foi envenenado e que ela é cúmplice desse crime. Atormentada, faz um voto à Madonna de não rever Fabrício e de casar com o Marquês Crescendi, se seu pai sobreviver. Ela pensa que o pai vai morrer. Eles fazem esse envenenamento do homem com láudano, que é uma substância sonífera. Exageram na dose e o homem fica meio mal, assim. Né? E aí então ela, arrependida, achando que havia produzido a morte do pai, faz aí um voto à Madonna de não ver mais Fabrício se seu pai sobreviver àquela situação. Graças às cordas fornecidas por Gina e introduzidas na fortaleza por Clélia, Fabrício vai poder escapar. Na noite combinada, à meia-noite, enquanto o nevoeiro espesso recobre a cidadela e a guarnição é embriagada por Clélia, Fabrício se persigna e depois se lança no vazio, dizendo: como sou diferente do Fabrício leviano e libertino que entrou para cá faz 9 meses. Com muito trabalho, consegue descer a terrível Torre Farnese. Tem as mãos em sangue e é recolhido embaixo da torre por sua tia e criados. Fabrício foge para o Piemonte, onde chega às 6 da tarde. É um dos poucos lugares onde ele não tinha nenhum crime, nenhum problema lá com a lei local, né? Gina dá então o sinal para que Ferrante Pala envenene o príncipe. Fabrício se esconde... Esse sinal é muito cinematográfico, não está aqui descrito, mas ela provoca uma inundação que havia no castelo lá, Stafford. Havia um reservatório de água muito grande, e que é antiguíssimo, que elas descobrem que podia ser aberto e fechado. Então ela produz uma inundação em Parma, como sinal para que é a hora de produzir a morte do príncipe. Fabrício se esconde com sua tia às margens do lago de Como, mas ele tem saudades da prisão e de suas conversações secretas com Clélia, que não se perdoa de ter traído o pai e se corrói em remorsos. Ela aceita casar com o Marquês Crescendi. Para desafiar Parma, a duquesa dá uma festa inesquecível em Sacca em honra da fuga de Fabrício, mas este está melancólico, porque pensa no casamento de Clélia com o Marquês Crescendi. A morte do príncipe cria uma grande agitação no ducado de Parma, orquestrada por Ferrante Pala, capitalizado pelos diamantes da duquesa. Mas o conde Mosca retoma rápido o controle da situação. Ranuccio Ernesto V, o filho do príncipe assassinado, com 22 anos, o sucede e é logo seduzido pela beleza da duquesa. Por sua vez, ela não vê perspectivas para sua vida. Uma mulher de 40 anos não é mais coisa alguma senão para os homens que a amaram na mocidade. Ranuccio Ernesto V volta para Parma e lhe apresenta suas homenagens, nomeando a Duquesa de San Giovanni. Então, tem um outro que está sob a influência e sob o hipnotismo da beleza agora Duquesa de San Giovanni, recebeu mais um título. Não é isso? Esse é um jovem solteiro, não é, que gostaria também de receber que negócio melhor não seria se ele pudesse tê-la como amante, por exemplo, né, ser o único amante da a mulher mais bonita da corte. Era isso que ele gostaria que acontecesse, né? Esse Ranuccio Ernesto V, né, que é o sucessor do pai, que de fato é morto, não é? É morto pelo Pala, que é um revolucionário. Esse homem é um republicano revolucionário que tenta dar um golpe de Estado assim que morre, aproveita para dar um golpe de Estado assim que morre o pai dele, né, o pai do outro, né, o rei que governava ali, o príncipe que governava, mas que o Mosca conseguiu contornar. O conde Mosca tenta igualmente um meio de inocentar definitivamente Fabrício, que, embora livre, está sempre sob o perigo de uma prisão se volta a Parma. É necessário que o sobrinho da duquesa Sanseverina seja julgado novamente e declarado inocente para ser totalmente reabilitado. Mosca aconselha a duquesa de usar sua influência junto ao novo príncipe. Gina aceita tornar-se confidente da princesa-mãe, Clara Paulina. Para voltar a Parma, Fabrício se disfarça de negociante de castanhas
e, para estar mais próximo de Clélia, esconde-se em frente à cidadela. Que é uma coisa de alto risco, né? Mas ele está apaixonado lá pela moça. Muito rapidamente, a duquesa torna-se a alma da corte, organizando recepções esplêndidas frequentadas por todo o ducado. Nessas festas são improvisados teatrinhos e o príncipe em pessoa faz o papel de pretendente à duquesa. A duquesa organizou serões encantadores no palácio, o qual jamais vira tanta alegria. Nunca ela foi mais amável do que nesse inverno, e viveu, entretanto, no meio dos maiores perigos. Mas também, durante essa estação crítica, não lhe aconteceu 2 vezes pensar com certa tristeza na estranha transformação de Fabrício. E que transformação é essa? Fabrício, de um sujeito mundano, estava se tornando agora uma pessoa dominada por um sentimento de amor pela Clélia, né? Pela Clélia. Enquanto isso, Haas e sua polícia investigam o assassinato do príncipe. Quando eles colocam sobre a mesa do soberano um dossiê completo da investigação, o jovem governante pede conselho à duquesa sobre o que fazer. La Sanseverina convence o príncipe a queimar todos os documentos comprometedores e pede novo julgamento para Fabrício, tendo o conde Mosca encontrado as verdadeiras testemunhas do duelo. Esses testemunhos inocentam o rapaz. Confiante, Fabrício apresenta-se na cidadela como prisioneiro. O governador Fábio Conte saboreia a reviravolta da situação. Está decidido a se vingar. Mas, disse consigo mesmo, é o céu quem o manda para reparar minha honra e salvar-me do ridículo que mancharia minha carreira militar. Trata-se de não perder a oportunidade. Vão sem dúvida absolvê-lo, e tenho poucos dias para vingar-me. Esse Fábio, general Fábio, encontra-se muito humilhado pelo fato de Fabrício ter saído da prisão mais segura da Europa, digamos assim, talvez fosse o caso, ter fugido escalando pela parede, né? Não é isso? Nas barbas dele, e agora quer matá-lo, de fato, para se vingar do rapaz, enquanto ainda não o absolvem. Portanto, o risco à vida de Fabrício renasce automaticamente por esse ato, digamos, precipitado de voltar lá e entregar-se para a justiça, esperando então, né, estar salvaguardado pela perspectiva de um novo julgamento. Não é isso? Clélia está perturbada com o retorno de Fabrício à prisão. A chegada do nosso herói deixou Clélia desesperada. A pobre rapariga, devota e sincera consigo mesma, não podia esquivar seu sentimento de que para ela jamais haveria felicidade longe de Fabrício. Mas fizeram uma promessa à Madonna, por ocasião do semi-envenenamento do pai, de fazer a este o sacrifício de desposar o Marquês Crescente. Fizeram a promessa de nunca mais ver Fabrício. E já torturavam os mais horríveis remorsos, pela confissão a que fora arrastada na carta que escrevera Fabrício na véspera da fuga dele. Como descrever o que se passou nesse triste coração, quando ocupada melancolicamente a ver os pássaros esvoaçarem, e erguendo os olhos por hábito e com ternura para a janela da qual outrora Fabrício a olhava, ela o viu novamente, saudando-a com terno respeito. Fiel ao seu voto de não mais o ver, ela se esconde, mas fica sabendo que novas ameaças de envenenamento pesam sobre Fabrício e que ele corre o risco iminente de não sair vivo da prisão. Temendo pela vida de Fabrício, ela escala os degraus da torre, empurra os carcereiros e se precipita no quarto, justamente a tempo de impedir o rapaz de tocar na refeição fatal que estava sobre a mesa. A duquesa Sanseverina, também informada de que a vida de Fabrício estava ameaçada, capaz de tudo para salvar seu sobrinho, jura ao príncipe que sacrificará a ele sua honra de mulher, se Fabrício sair são e salvo da cidadela. É a senhora que é aqui neste momento o soberano absoluto. Dá-me esperanças pelo interesse que é tudo para mim. Mas dentro de uma hora, quando essa ideia de veneno, esse pesadelo, tiver desaparecido, minha presença se lhe tornará importuna. A senhora retirar-me-á o favor. Pois bem, preciso de um juramento. Jure, senhora, que se Fabrício lhe for restituído são e salvo, eu obterei da senhora daqui a 3 meses tudo que o meu amor pode desejar de mais feliz. Assegurará assim a felicidade de toda a minha vida, pondo à minha disposição uma hora da sua, e será inteiramente minha. O príncipe achou boa a ideia, né? Achou boa a ideia de fazer aquela troca que no fundo ele propôs, né? Foi ele quem propôs a troca, não foi ela. Ela concordou. Com toda a pressa, o general Fontana, ajudante de campo do príncipe, é despachado à prisão e libera Fabrício. A duquesa, ao pé da cidadela, vê seu sobrinho sair são e salvo. Uma investigação mostra que a refeição do prisioneiro estava realmente envenenada.
O governador é imediatamente destituído e exilado até o casamento de sua filha. A duquesa tenta evitar o cumprimento do trato, cuja data fatal se aproxima. Se o senhor tiver a barbárie de querer submeter-me a essa humilhação, que jamais lhe perdoarei, no dia seguinte retiro-me de seus estados. Muito bem. Vamos ver se funciona. Fabrício é novamente julgado e desta vez inocentado. Ele é nomeado coadjutor de Landriani, o arcebispo de Parma, mas estas honras o deixam indiferente, porque ele deseja simplesmente rever Clélia. Não se sensibilizara nem pela sua absolvição, nem por assumir tão elevadas funções, as primeiras que desempenhava em sua vida, nem por sua bela situação na sociedade, nem finalmente pela corte assídua que lhe faziam todos os eclesiásticos e todos os devotos da diocese. O encantador apartamento que tinha no Palácio de Sanseverina já não era mais suficiente. Com grande satisfação, a duquesa viu-se obrigada a ceder-lhe todo o segundo andar do seu palácio e 2 belos salões no primeiro, os quais estavam sempre cheios de personagens à espera de fazer sua corte ao jovem coadjutor. A cláusula de futura sucessão produzira um efeito surpreendente no país. Transformavam agora em virtude todas aquelas qualidades firmes do caráter de Fabrício, que outrora tanto escandalizam os cortesãos pobres e papalvos. Aqui provavelmente tanto escandalizaram, né? É preciso verificar se aqui não há um pequeno erro de transcrição. Por favor. Fabrício está inconsolável e aluga um apartamento na frente do Palácio Contarini, onde Clélia se encontra. A moça está infeliz de não poder rever Fabrício, mas continua fiel ao voto que fez a Nossa Senhora. Fabrício, disfarçado, consegue, no entanto, se aproximar dela na escuridão, porque a falta de luz garantir a manutenção da promessa de ela não o ver mais. Então, aí ela conclui, né, isso parece o Bill Clinton discutindo aquele negócio de sexo oral é sexo. ou não é, né? Aquela conversa da Mônica Lewinsky. Então aqui ela julga o seguinte, que se ela ouvir na escuridão, não está vendo, né? Se se encontrar com ele na escuridão, portanto aí não vale a tal da promessa, porque a promessa é que ela não o veria mais, não é? E que o não o veria restringe-se, portanto, ao contato visual, né? Essa é aqui a ideia. Lindovar não parece lá muito... O que você acha assim? Né? Muito bem. Continuamos. Ela lhe diz que desposar o Marquês Crescenzi é o único modo de salvar o seu pai do exílio. Fabrício decide retirar-se para um pequeno apartamento, o que lhe traz em Parma uma grande reputação de santidade. Continua recluso durante longos meses e só deixa seus aposentos para assistir o aniversário da princesa. Não consegue conter suas lágrimas quando cruza com Clélia. Pretenderei acaso poder esquecê-la completamente, logo desde os primeiros momentos? Seria isso possível? Chegou a esta ideia. Posso ser mais infeliz do que o estou sendo faz 2 meses? E se nada pode aumentar minha angústia, por que resistir ao pranto de vê-la? Ela esqueceu seus juramentos, é leviana. São no acaso todas as mulheres? Mas quem lhe poderá negar a beleza celeste? Tenho um olhar que me extasia, ao passo que sou obrigada a esforçar-me para olhar as mulheres que passam por ser as mais belas. Pois bem, por que não me deixa encantar? Será ao menos um momento de trégua. A moça é perturbada com a constatação de como a tristeza mudou a fisionomia do rapaz, mas ao mesmo tempo ela dá-se conta de que Fabrício não a esqueceu, o que a enche de alegria. Fabrício voltou a cabeça. Ela não o reconheceu, de tão mudado que estava. Em princípio disse consigo: aqui está um que se lhe assemelha, será o irmão mais velho, mas eu julgava-o apenas com poucos anos mais do que ele, ao passo que esse é um homem de 40 anos. E ele tem 20 e poucos. Repentinamente, reconheceu-o por um movimento da boca. Como sofreu o infeliz, pensou, e baixou a cabeça acabrunhada pela dor, e não para ser fiel à sua promessa. Gina comunica ao príncipe que se ele deseja que ela se entregue a ele, apesar dela estar apenas engajada em salvar a vida de Fabrício, ela deixará definitivamente o ducado de Parma. Se Vossa Alteza digna-se consentir em não apressar o efeito de uma promessa fatal e, a meus olhos, horrível, por fazer-me incorrer no meu próprio desprezo, eu passarei a vida em sua corte. Instantes serão consagrados a contribuir para a sua felicidade como homem e para a sua glória como soberano. Se exige que eu obedeça a minha promessa, terá maculado o resto de minha vida, e no mesmo instante ver-me-á afastar-me de seus estados para nunca mais voltar. O dia em que eu perder a honra será também o último em que o verei. O príncipe lhe oferece casamento que ela recusa. Ele não consegue resistir à beleza da duquesa. Seu sacrifício cumprido, Sanseverina deixa o principado.
Ela se casa com o Conde Mosca em Perugia e o casal parte para Nápoles. Rácio é nomeado primeiro-ministro e Fábio Conte, reabilitado, ministro da guerra. Clélia é torturada pelos remorsos e continua fechada em seu palácio. Aconselhada pela tia, Fabrício começa a pregar. O príncipe tem por ti tamanha veneração, escrevia-lhe ela, que deves esperar para breve um desvalimento. Ele te prodigalizará sinais de desatenção, e o desprezo atroz dos cortesãos seguir-se-á ao dele. Esses pequenos déspotas, por mais honestos que sejam, são volúveis como a moda e pelo mesmo motivo, o tédio. Só podes encontrar forças contra o capricho do soberano na pregação. Improvisas tão bem em verso. Tenta falar uma meia hora sobre a religião. Dirás heresias no começo, mas paga um teólogo sábio e discreto para que assista aos teus sermões, e ele te avisará dos teus erros, que repararás no dia seguinte. Sabe os conselhos, né? Sabe os conselhos. Seus sermões têm grande sucesso. Os nobres chegavam às 5 horas da manhã, e todas as mulheres de Parma o frequentam, seduzidas por sua eloquência. Nasce o mito de que Fabrício havia sido um dos mais valorosos oficiais de Napoleão. Entre as fãs do jovem prelado está a jovem Aneta Marini, que declara abertamente seu amor. Clélia está impaciente para conhecer esta Aneta de que toda a cidade fala. Murmura-se nos salões dos crescentes que Fabrício está apaixonado por Aneta Marini. Este rumor faz Clélia ir à igreja ouvir o sermão do jovem padre. No dia seguinte, Fabrício recebe um bilhete de Clélia, que o convida para um encontro. Confia-se em sua honra. Procure 4 valentes, de cuja descrição tenha certeza. E amanhã, no momento em que soarem as 12 da noite na estacata, esteja junto a uma pequena porta, com o número 19, na rua de São Paulo. Lembre-se de que poderá ser atacado. Não vá sozinho. Reparem que a hora é 12 da noite, meia-noite. É a hora que ela vai encontrar o Fabrício. Fabrício cai de joelhos e se desmancha em lágrimas. Enfim, dizia ele, depois de 14 meses e 8 dias, adeus prédica. No encontro, ela explica: fiz a Madonna, como sabes, a promessa de jamais tornar a ver-te. É esse o motivo pelo qual te recebo nesta profunda escuridão. Quero que saibas que, se um dia me obrigasses a ver-te em pleno dia, tudo estaria terminado entre nós. Mas, antes de mais nada, não quero que pregues diante de Aneta. E não penses que fui eu quem mandou levar uma poltrona à casa de Deus. É o começo de uma ligação secreta entre Fabrício e Clélia, que vai durar 3 anos. Durante esse tempo, o arcebispo morre e Fabrício sucede. Após esses 3 anos de felicidade divina, a alma de Fabrício teve um capricho de ternura. Como ele não pode ver Clélia durante o dia, Fabrício exige ter perto de si o pequeno Sandrino, filho nascido de sua ligação secreta. Os amantes imaginam um estratagema que consiste em simular uma doença da criança e anunciar sua morte durante a ausência do marquês. Mas Sandrino fica realmente doente e morre alguns meses após sua morte fictícia. Essa morte parece a Clélia como uma punição do céu, e ela não sobrevive mais que alguns meses a esse filho querido. Depois da morte de Clélia, Fabrício vende todos os seus bens e se retira para Cartucho de Parma, onde ele morre 1 ano depois. A duquesa não sobreviveu muito tempo a Fabrício, que ela adorava. O ducado de Parma conheceu, graças a seu jovem príncipe, uma era de liberdade, e o conde Mosca tornou-se imensamente rico. As prisões de Parma estavam vazias, o conde imensamente rico, e Ernesto V adorado pelos seus súditos, que comparavam seu governo aos dos grãos duques da Toscana. To the happy few. To the happy few é uma expressão shakespeariana, naquele discurso do Henrique V, quando ele, antes da Batalha de Azincourt, que ele organiza a tropa toda e faz um discurso, uma das mais bonitas páginas do teatro, da história do teatro, né? O discurso que Henrique V faz para convocar os ingleses que estavam em minoria para a luta contra os franceses, que foram derrotados flagrosamente por razões de diferenças de táticas militares, né? Uma das críticas que se faz a esse livro é que esse final aqui é profundamente inverossímil, porque, de fato, precipitam-se tantas coisas na última página que o autor não desenvolveu adequadamente, que parece que o Stendhal estava um pouquinho já com vontade de se livrar do livro. A sensação que se tem é que o Stendhal queria acabar o livro rápido, não é? Porque esse plano, por exemplo, de fingir que morreu o filho,
é de uma inverossimilhança tremenda, né? Quer dizer, é difícil alguém imaginar que isso fosse dar certo na prática. Você chega o marido de viagem e fala assim, ô, cadê o neném? Ah, morreu. Como morreu? Morreu. Sim, mas esqueci. Esqueci de te avisar. É difícil que isso desse certo, né? É difícil que isso desse certo. Portanto, no final aqui nós temos um certo problema literário. Olha, pessoal, a gente tem que ter na vida uma certa atitude que é o seguinte: quando o sujeito que é um gênio erra, ele sempre erra tão bem. Quer dizer, o sujeito claudica, mas claudica a passo de valsa. Então, se claudica a passo de valsa, tá bom. Por exemplo, você pega de vez em quando, encontra em Aristóteles um outro pedaço que está torto. Não, mas a gente reclamar com Aristóteles, só porque Aristóteles não sabia bem como é que era a reprodução das lulas. Você imaginar que isso seja uma maneira, que isso tenha algum cabimento, entendeu? Que você possa criar uma crítica a Aristóteles a partir disso, não é? Desqualificar. A física de Aristóteles foi desqualificada pelos físicos modernos, renascentistas, como sendo um livro obscuro, porque Aristóteles não entendia o problema do vácuo. Mas, pelo amor de Deus, quer dizer, o sujeito faz o livro quase mais importante da história da filosofia. Faz um livro que esclarece que é a base de todas as ciências, que é a estruturação de todo o pensamento científico moderno. E a gente fica reclamando de um detalhe à toa. Então, essas pequenas coisas aí que você encontra às vezes nos grandes escritores, por exemplo, Balzac. Balzac, das 80 e poucas obras da comédia humana, tem umas 20 que são elegíveis. A começar por esse livrinho horroroso chamado La Femme à 30 ans, né? A Mulher de 30 anos, que é um livrinho abaixo de qualquer crítica. De fato não estou exagerando não é? Então você tem momentos ruins na história de qualquer escritor, como tem momentos ruins na história de qualquer pintor. O problema é que os pintores conseguem destruir os quadros, e os escritores às vezes já estavam devendo tanto dinheiro na praça que precisavam mandar os originais para o editor, apesar de tudo. Né? Portanto, aqui, se há algum problema aí de verossimilhança na obra, que parece ser aí o caso, né, não é alguma coisa que nos deva impressionar muito. Afinal de contas, há aí momentos mais felizes e mais infelizes, sobretudo no fim. Precisaria talvez ter tido aí mais umas 70 páginas, né, mais ou menos, para que ele pudesse ser devidamente desenvolvido. Mas, seja como for, temos aí a história de Fabrício del Dongo. Gostaram da história? Qual é a impressão que vocês têm da personagem? Positiva, negativa, neutra? O que é que vocês me dizem? Eu sei que se transformou muito. Muito. No que, exatamente? Ele sofreu uma grande transformação ao longo do livro. Ele era um piá, né? E ele virou um homem. Isso. É bom de ver. Seria possível dizer que esse romance é aquilo que os alemães chamam de Bildungsroman, romance de aprendizagem? Porque, se esse é o caso, né, na sua interpretação, é um romance de aprendizagem. É uma história de um sujeito que vai aprendendo pelos trancos e barrancos da vida, vai aprendendo coisas sobre a vida, até chegar num ponto em que ele é mais ou menos sabedor de alguma coisa sobre a sua própria existência. Não é? Aqui o romance que começa essa linhagem romanesca chama-se Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que é um romance de Goethe. É um romance mais ou menos dessa mesma época, né? Goethe deve ter escrito isso por aí, mas mais ou menos, eu não lembro da data exata, mas é um romance dessa época aí, mais ou menos. Portanto, estamos aí coincidindo. Não é? O romance goetheano é tipicamente isso, é feito para esse fim. Temos aí, será um caso de um romance de aprendizagem também? Eu acho que esse é um bom início de conversa. Podemos imaginar que seja assim mesmo, que a personagem central, afinal de contas, passa por uma série de metamorfoses muito grandes, não é isso? No entanto, há uma coisa extraordinária, se vocês notaram nesse livro, há uma coisa extraordinariamente insistente nessa história o tempo todo. Não sei se vocês repararam nisso. Qual é o principal? Homens e mulheres, muitas ligações entre homens e mulheres. Isso parece ter mesmo.
mas não me parece ser muito incomum nos romances. Me parece que aí, até pegando o início que você deu à conversa, de que se trata de um romance de aprendizagem, há alguma coisa que permeia a obra inteira, que me impressionou muito, e que talvez seja o modo da gente até mesmo explicar o título. O que é que vocês repararam de interessante nesse romance, que não, à primeira vista a gente não nota, depois começa a reparar um pouquinho mais, com um pouco mais de calma, e aí entende com clareza isso. Eu fiz até uma lista aqui, hoje, antes de vir para cá, porque, se você pensar bem, há uma quantidade incrivelmente grande de situações falsas nessa história. Reparem, por exemplo, o pai do Fabrício não é o pai do Fabrício. Embora nós não saibamos com certeza isso, porque, como eu disse a vocês, o autor não nos diz com clareza que o Fabrício é filho daquele tenente francês, mas ele deixa mais ou menos subentendido isso. Quer dizer, há aí uma boa chance, aceitável, do ponto de vista de pressuposição, que a gente imagine que o pai do Fabrício não seja o Marquês del Dongo, mas seja o tenente. A primeira coisa que é falsa, portanto, é o próprio nascimento do Fabrício. Parece a vocês um fato importantíssimo esse? Veja, esse fato nunca mais é referido na obra. Não é? Nem mesmo quando o Fabrício encontra lá o tal do general na Batalha de Waterloo, essa questão é trazida à tona. É como se esse assunto fosse esquecido pelo narrador. Não há mais nenhum momento consideração desse fato. É como se esse fato não tivesse mais nenhuma importância. A segunda falsidade. O latim que o padre, como é mesmo? Blanes, né? O latim que o padre ensina a ele é falso também, porque o padre não sabe latim. Portanto, a formação que ele faz lá no Lago, quando ele vem de Milão, do colégio jesuíta, também é falso. Não é? O Stendhal diz ao tempo todo que a formação que ele teve lá no colégio jesuíta também é falsa, de alguma maneira, porque é uma formação para a hipocrisia, não uma formação para a verdade. O Zardo que está lá vestindo aquela roupa na batalha, também é um Zardo falso. Ele não é o Zardo, ele é apenas um sujeito que pegou um uniforme lá de alguém que tinha morrido na prisão. Repararam que também a sua situação, o seu status de soldado também é falso? Mas antes dele chegar em Waterloo, ele viaja com um passaporte falso, o tal do vendedor de parâmetros Vani, que é Vazi, né? Que é alguém que lhe empresta o nome que ele não usa. Não é? O sotaque que ele usa lá no campo de batalha também é falso. Ele finge que não tem sotaque italiano, tenta imitar um sotaque que não é o italiano, não é? E acaba descobrindo de alguma maneira que aquele cavalheirismo que ele julgava ser a base da guerra também era falso, porque não tiveram nenhum constrangimento em sequestrar o seu cavalo. Sequestrar não, né? De pilhar o cavalo dele, levá-lo embora, sem nenhuma espécie de constrangimento. Portanto, no final das contas, a experiência militar de Fabrício é uma experiência de ter vivido uma espécie de falsidade. Aquilo com quem ele sonhava, aquilo que ele achava que era um momento máximo na vida, digamos, da honra de uma pessoa, era, na verdade, apenas uma imitação de honra. Havia desertores, havia gente que vendia os equipamentos que eram do Estado, provavelmente, né? Havia gente que eu queria roubar, havia todas as desonestidades que não se encontraria num conjunto de pessoas honradas, como essas que o Henrique V gostaria que fossem chamadas de happy few. Não é isso? Reparem que aos pouquinhos nós vamos começar a entender mais ou menos o que está escrito aqui. Não é? Muito bem. O que mais que é falso? O Ascânio é irmão falso. Né? O irmão dele é um irmão falso, porque um irmão não denuncia o outro daquele jeito, a polícia, naquela maneira. O Ascânio faz uma denúncia falsa, porque afinal de contas a denúncia é falsa. Não é? A carreira eclesiástica do Fabrício é, de certo modo, falsa. Ele tem uma carreira eclesiástica, mas ele, não tendo feito os votos ainda, até por isso, né? Ele, no fundo, não quer ser padre. Ele só está padre porque, afinal, foi convencido pelo Conde Mosca
de que, tirando aí, não havia opção outra que não fosse aquela, afinal de contas, a carreira militar estava impossibilitada. É o mesmo caso do Julien Sorel, do Vermelho Negro. O Julien Sorel, ele sabe a Bíblia de cor, mas ele não tem a menor ideia do que está escrito ali dentro. Por isso é que ele tem aquele sucesso todo, porque ele consegue chegar nas festas e nos jantares de convidados de pessoas pelas quais ele tem um rancor enorme, um desprezo imenso, porque afinal ele os acha todos falsos, todos de mentira. Na verdade ele convive com aqueles novos ricos. O próprio senhor lá de Renard, que é o prefeito lá de Verrières, que é aquela cidadezinha fictícia onde mora Julien Sorel, é uma espécie de nobreza nova, né? Quer dizer, um sujeito que está chegando novo. Ele acha tudo isso desprezível. E ele tem uma vida eclesiástica simplesmente porque era a vida que lhe possibilitava estudar. Ele não tinha nenhuma vontade de ser padre de verdade. Tanto é que o maior sonho dele era ser Napoleão Bonaparte, ou pelo menos oficial de Napoleão. O momento culminante do Vermelho Negro é quando o Julien Sorel, no mesmo dia, faz parte da guarda do rei que visita Verrières, e em seguida ele sai correndo e vai para a casa dele para botar a batina. E em seguida ele conhece um bispo, né, que tem a idade dele, um pouquinho mais, e que é uma pessoa importantíssima. O Julien Sorel não sabe qual carreira pegar, porque no fundo, para ele tanto faz para ele ser padre quanto ser militar. O que ele quer apenas é ter a capacidade de dizer que ele tem o poder e que ele conseguiu tudo aquilo por mérito e não os outros, e os outros não têm nenhum mérito. Essa é a ideia do Julien Sorel. Essa ideia está aqui dentro do Fabrício de modo muito atenuado. Aqui está muito atenuado porque, afinal, o Fabrício não tem o comportamento, digamos assim, como é que eu diria? Ele não tem o comportamento da agressividade que tem o Julien Sorel. O Julien Sorel é um ressentido. É uma personalidade dostoiévskiana. É um daqueles humilhados e ofendidos de Dostoiévski que deseja tirar tudo a fora. O Fabrício não tem a menor vontade de levar nada a fora, porque ele é um sujeito que nasceu em berço de ouro. Ele é um nobre. Ele tem um título de nobreza de nascença. Ele é um marquesino. Não é? Ele é tão marquesino quanto o seu irmão. Ele é marquesino, portanto, ele é um nobre da sua essência. Ele não tem ressentimentos contra a vida. Eles são diferentes, o Julien Sorel do Fabrício del Dongo. Essa diferença a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Eu queria continuar aqui listando as coisas que me parecem que são sintomas de falsidade na obra. Não é? Ele, quando namora a Marieta, dá o nome falso para ela também. Não é isso? Quando joga as moedas. Quando ele rouba o cavalo, dá o nome do irmão, dizendo que ele é o Ascânio, não é? Mas aí no caso teria até um sentido, que é o sentido da vingança, não é? Mas quando depois que ele mata o Gillette, ele viaja com o passaporte do Gillette, portanto a sua identidade é novamente escondida, não é? Mais uma vez a sua identidade é escondida. Quando ele atravessa a fronteira para os Estados Austríacos e é então encontrado por aquele cocheiro, né, que havia sido da Condessa, e aquele cocheiro então organiza o restante da viagem. Quando eles se encontram em Ferrara, se não me engano, ele recebe passaportes falsos para continuar aquela viagem, não é isso? Não sei se vocês lembram disso. E vai se esconder em Bolonha sob o nome falso de José Bossi. Fica escondido lá, não é? A promessa, o Ranútil, que é o primeiro Ranútil, o quarto, faz uma promessa falsa de ajudar a ajudar a sua absolvição. Ele, quando volta escondido para Parma, se fantasia de falso vendedor de castanhas. Vocês não acham uma coincidência, uma quantidade incrível de coincidências de falsidade nesse negócio? Isso chega ao paroxismo, digamos assim, dramático, na hora em que o chefe da polícia levanta o dossiê de quem havia matado o príncipe. E é quando o príncipe filho chama então a Condessa e perguntava o que ele faz. Mas vocês não acham muito estranho que o sujeito tenha dúvidas sobre se vai ou não vai estudar o dossiê da morte do seu próprio pai? Afinal de contas, não foi qualquer um que morreu, é o próprio pai.
Ele não tem interesse nisso, na verdade, quando a verdade vem à tona, a verdade parece vir à tona, pelo menos é o que sugere aquele trecho, aquela verdade é queimada na lareira. O Ranúcio II queima aquele dossiê na lareira, porque é como se não se quisesse entender e nem chegar perto da verdade. Vocês estão compreendendo que há uma série de fatos ligados à falsidade nessa história? É interessantíssimo. O casamento da Condessa também. O casamento da Condessa com o Sanseverina é falso também, é um casamento falso de todos os sentidos. Eles nem se convivem aparentemente com marido e mulher, não é isso? Pois é, a promessa da Clélia não é uma espécie de fraude? Eu acho que é fraude, né? Eu não sei. Bom, a morte da criança também é falsa. Não. Subterfúgio para você ver isso. Pois é, mas subterfúgio é para dar o golpe na promessa. Porque, entendeu? É assim, eu prometi uma coisa, não é uma maneira, digamos, desonesta de você lidar com aquela promessa, porque no fundo não era esse o sentido da promessa, né? Não é? Agora, apenas impedir o contato visual é uma maneira de você tapear a promessa que você fez. A própria promessa é falsa, não é isso? O passado militar do Fabrício, aquele que será divulgado depois como sendo oficial, também é falso. Ele não foi um dos mais importantes oficiais de Napoleão Bonaparte, não é? E para terminar ainda a falsidade de tudo isso, ele tem um falso caso com a Condessa o tempo todo. Em nenhum momento o caso entre os dois é verdadeiro, é falso o tempo todo. Ora, o que seria mais conveniente para um livro que é falso do começo ao fim, de ter um título igualmente falso? Será que vocês não enxergam nisso a possibilidade de uma explicação? Porque como é que um sujeito como Stendhal, que é um gênio literário, bota esse título num livro em que a Cartucha de Parma é uma referência geográfica de quinta importância e que aparece só na terceira linha antes do final do livro? Ou de duas uma, ou ele pretendia continuar o livro e fazer mais 500 páginas, e aí então teria uma continuação, em que a Cartucha de Parma seria, digamos, o assunto predominante, coisa que nós não saberemos jamais, né, se foi o caso. A impressão que dá é que ele terminou meio rapidamente, queria que se livrar do livro. Né? Às vezes é assim. Né? Às vezes você repudia aquela obra. Não é? A obra, na medida que vai ficando no fim, vai ficando muito distante. Quando você termina de pintar um quadro, parece que você pintou aquele quadro há milênios. Aquele quadro desaparece na história. Ele torna-se velho automaticamente. Então, qual é a sua opinião? Queria muito ouvir. Se a gente se lembrar que escreveu um livro, segundo as coisas confirmadas, em 7 semanas. É isso mesmo. Uma sarofa, e o fato de ter terminado assim à pressa, mais de 20 anos, dia mais marcou poderia explicar certamente o desataviado desencontro inverossimilhanças das últimas páginas. Malhar as contas, de certa forma, mas não explica o fato de ele ter terminado de publicar, nesses 7 semanas. 50 e poucos dias. É isso mesmo. Sobretudo não explica que, veja, eu acho que é isso mesmo. Agora, o título, para um escritor, o título é um assunto tão importante, porque eu já expliquei para vocês que o maior livro escrito nas Américas chama-se Moby Dick. Não é? Já foi alvo de estudo aqui nesse nosso curso. O Moby Dick chamava-se Moby Dick or the Whale. Moby Dick ou a baleia. Moby Dick é um nome tão infeliz, porque ele lembrará sempre alguma coisa infantil juvenil, mesmo em inglês. E é por isso que o livro caiu numa espécie de limbo de desinteresse geral, porque os jovens compram aquilo e não entendem porque não é livro para jovem, para adolescente, e os adultos não leem porque acham que é livro de adolescente.
não é? Isso apenas provando que o título tem uma importância extraordinária numa obra. Há obras que vendem só pelo título. Esse mistério do título da Cartucha de Parma restará um mistério, porque nós não podemos perguntar o Stendhal. O que eu tinha tentado dizer no final era que talvez se tratasse de que compreenda, entenda a aparente ironia do título. A ironia do título. É isso. É essa a única hipótese que eu consigo encontrar. É isso mesmo, tá? Ou seja, quem acompanhou até aqui compreenderá. É isso. Para os bem das forças de tal. Em francês fica muito bem. É melhor do que os 2 bananas do Fabrício. É verdade. É verdade. E na verdade, perdão. O pecado da Condessa. O pecado da Condessa ficaria muito pior. O pai do príncipe, uma coisa assim. E se pensamos de novo na simbologia que o senhor o título do Rouge Lenoir, de novo, ou antes, a escolha entre a vacina e a fala, uma simbologia muito importante. Ou seja, o Chartreuse de Parma é bom, né? lá onde foi terminar o nosso Fabrício. É verdade. A cartucha não fica tão bom em português, né? A cartucha de Parma. Não. É só tratar o X. Seria melhor. O sustenariamente, mas não traduz. Na verdade, a cartucha não É verdade. Bom, enfim, nós não saberemos decifrar esse enigma. Não foi muito boa a contribuição. Nós não saberíamos decifrar esse enigma, né? Porque não temos os meios para tanto. Agora, temos que ficar entre uma explicação, digamos, que é uma explicação de conveniência, que é imaginar que ele teria pensado num livro maior, até explicaria o fato de que há uma certa condensação indevida no final, que transforma a história um pouco inverossímil no final. Não é? E que essa condensação da qual ele desistiu, talvez por ter ficado doente, eventualmente, porque ele está perto da morte, né? Está próximo da morte. Ele morrerá logo em seguida. Não é? Pode ser o caso. Mas, por outro lado, não seria nada inviável você imaginar que aí uma ironia ao fato de que o livro, do mesmo modo que há um conjunto de falsidades que acompanham a vida das personagens, sobretudo do Fabrício, há também aí uma certa ironia nesse título, não é? Que não explica também o livro, mas é apenas uma maneira. E daí os rap e fio, aqueles poucos saberiam. A verdade, para os rap e fio, eu tinha imaginado uma outra solução, que era imaginar que o Stendhal, que o Stendhal, né, houvesse finalmente entendido a si próprio nesse último livro aqui da sua vida. Como o Vermelho e Negro parece ser um ensaio preliminar a esse aqui, há aqui uma certa evolução das duas personagens. Eu acho que é isso que nós devemos agora, tentar entender, para ver se nós retiramos daí alguma compreensão maior do sentido dessa obra. Não é? Eu sei que ficar comparando isso com o Julien Sorel é um pouco inadequado, porque nem todos vocês conhecem a história. Né? Uma boa parte daqui estava lá, mas nós vimos o Vermelho e Negro há uns 3 anos aí, né? Qualquer coisa assim. Esse programa já é um programa mais duradouro que você possa imaginar. É o maior programa de cultura do Brasil, sobre todos os aspectos que você possa imaginar. Ele existe há 4 anos e envolve 5 cidades. Mas, até logo. Muito bem, muito obrigado pela... Boa noite. Muito bem. Até logo. Muito bem, muito obrigado. Então, você tem aí essa comparação com o Julien Sorel, é um pouco difícil de fazer, porque muitos de vocês não o conhecem. Eu acho que não devemos exagerar, então, portanto, nos paralelos, não é? Mas o que parece ser, para vocês, a mais clara característica desse Fabrício? O que vocês olham para ele assim? Como é que vocês definiriam alguém como ele? A juventude deslumbrado. Né? Deslumbrado. Mas ele era deslumbrado quando tinha 17 anos, né? Não é isso, né? Ele era a juventude, na juventude era assim, né? Mas o que mais nós sabemos sobre ele?
O que parece claro assim na psicologia do Fabrício? Eu fiquei pensando que ele tinha essa origem não revelada, né? Isso, porque se eu tivesse que escolher uma palavra, ele foi leve. Ele saía de lugares, ele se desenvolvia com pessoas. E essa origem específica dele, seja o fato de que ele não sabia de quem era. Mas ele não tem essa dúvida. Ele sim, mas isso está marcado no nosso, de algum jeito. Bom, As coisas. inconscientemente ele pode ter essa dúvida. Sim, porque a mãe dele sempre olhou para ele sabendo que ele era filho. Até há uma frase ali que a mãe fica surpresa, a Duquesa fica surpresa quando ele chega, porque ele parece com o pai, de algum jeito. Não há uma frase assim. Ele parece, assim, comparando com o pai, né, ele parece muito tosco, né? Não é isso, né? Ou seja, ela faz uma comparação com aquilo que se esperaria que uma pessoa mais sofisticada, como o pai dele fosse, né? Então ele tem essa lesão. Ele tem, portanto, acho que vamos pegar esse caminho, né? Acho que esse caminho está bom, né? Mas o que caracteriza a psicologia do Fabrício em última análise? Se você não sabe de quem você é filho, o que você não sabe na verdade? Por exemplo, né? Por que a gente não pode... Qual a razão moral pela qual a gente não deve clonar ninguém? Você pode clonar um animal, né? Tem clones de animais, tem aquela ovelha, não sei o que, fazem clonagem de animais. Você pega uma célula e reproduz exatamente o conteúdo e faz o animal igual àquele. Isso não é nenhuma novidade. Essas arvorezinhas aí que se plantam nos reflorestamentos são todas idênticas umas às outras, são todas iguais. Não é? Isso existe no mundo animal. Mas há restrições morais, não há restrições técnicas a clonar uma pessoa, poderia ser feito. Mas há restrições morais a clonar uma pessoa. E por que é importante, por que haveria uma restrição moral a clonar uma pessoa? Porque a pessoa que é clonada é uma pessoa que nasce sem história. Nasce sem pai e sem mãe. O sujeito, e quando você tem um pai ou uma mãe que morreram, você fala assim, não, eu sou filho do fulano de Beltrana que morreram. Né? Quando o seu pai desapareceu, você diz, não, eu sou filho do fulano de tal que sumiu. Mas quando você não sabe quando você não tem pai e não tem mãe, porque veja... Você sabe que não tem. Você sabe que não tem pai nem mãe. O que é a sua existência? É uma existência, no fundo, que não tem... Como é? Não há uma referência cultural, existencial, a qual você pode dizer, eu sou desse grupo, eu sou resultado disso aqui. Não é? Portanto, não ter pai e mãe nenhum é relativamente pior do que você ser filho sei lá de quem, do Fernando Beiramar com sei lá com quem, com a Lef Lu, sei lá, qualquer um. Entendeu? Compreender? Porque se você é filho do Fernando Beiramar, não é? Da Malvina Cruella, você tem pelo menos capacidade de dizer assim, não, mas a minha mãe tem algumas vantagens, ela é uma boa costureira. Pelo menos com a sua casa. Pelo menos a minha mãe é uma boa costureira, então eu ainda posso fazer algum elogio. Apesar da monstruosidade aparente daquela criatura, eu sempre tenho alguma coisa boa para dizer, porque afinal de contas 100% mal não é ninguém. Não é? O homem não pode ser 100% mal por uma razão ontológica, né? Por uma razão filosófica. Porque se o homem fosse completamente bom, como é Deus, ele não poderia nunca piorar, porque Deus não piora. E se o homem fosse completamente mal, ele não pioraria também, porque não teria como piorar. Se você já é completamente mal, pior não fica. Portanto, o homem tem que ser obrigatoriamente, por razões filosóficas, lógicas, tem de ser alguma coisa entre o bom e o mal, para poder existir realmente. Para que a existência do homem seja possível, ele precisa estar entre esses dois extremos, do muito bom e o muito mal. Logo, mesmo o pior criatura que você puder encontrar, terá lá algum aspecto positivo. Não é? Não é isso? Não é? Mesmo o pior aluno, às vezes é o aluno que é o sujeito que melhor não entende nada. Não é uma boa maneira de você homenagear, mesmo o seu pior aluno é o aluno que melhor não entende nada. Pois não, Gabriel? Eu estava falando com você aquela hora, né? Não prestei muito bem atenção nesse final aqui, mas até onde eu prestei atenção, ele deve pensar assim, ele tem pedigree, mas ele vai... Mas tem pedigree do Cristo,
tem escudo, vamos supor, não é um personagem nobre, né? Tipo, um cristão da vida, né? Que tem pedigree, tem uma certa relacionamento com a existência dele. Mas por que ele faz isso? Essa que é a questão. É isso que a Maria Lúcia começou a levantar. Mesmo o pai, que ele acha que é o pai, sendo aliado dos austríacos, ele quis lutar toda a família. É isso. Mas aí ele tinha um ideal romântico, né? Porque aí nesse caso é o Stendhal, entendeu? É o Stendhal mais ou menos constituindo-se naquela personagem, dizendo assim, eu sou assim. Não é? O Stendhal era um adepto de Napoleão. É uma viúva. Ele era extremamente mulherengo, né? Pois é, mas as mulheres o ajudavam também naturalmente, espontaneamente, não é isso? Tá? Juliana também. Mas veja, tanto um quanto o outro não nos dão uma sensação de ser uma espécie de Dom Juan. Não parece o Dom Juan em nenhum momento. Não é um sujeito que tem assim um esporte de conquistar mulheres. Não é um sujeito. É um sujeito que tem uma facilidade enorme, uma atratividade natural para as mulheres. Ele não é um conquistador como Dom Juan é, alguém que tem uma natureza predadora. Em nenhum momento nós achamos isso dele. Até eu acho, não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tenho é que ele é um sujeito de baixa agressividade sexual, no fundo. Ele não é um sujeito agressivo sexualmente como é Dom Juan, como nós vimos esse ano, Dom Juan, né? Ele é, na verdade, alguém que, como disse a sua tia lá no início do livro, tem uma natural capacidade de atrair as mulheres sobre todos os aspectos que se possa imaginar. Ele, se você for pensar bem, né, é a mesma força que tem o Julien Sorel, porque o que é que atrai as mulheres no Julien Sorel? O fato dele parecer um jovem e parecer um jovem fraco, alguém que precisa de alguma proteção. E ser bonito, né? Ser bonito, jovem e parecer fraco. É isso que o Fabrício também parece às vezes, não é? Eu tenho a sensação que aí está claramente uma transferência da própria ideia que Stendhal tem do mundo e dos seus próprias expectativas com relação ao mundo. Acho que Stendhal queria isso. Queria que ele fosse também alguém que fosse protegido por alguém, né? Pelas mulheres, sobretudo, né? Daí ter construído uma mitomania exclusivamente nos aspectos românticos da vida. Porque Stendhal não é mitômano dos seus feitos. Ele não teve feitos literários, né? Ele não é mitômano disso, ele não inventa sucessos que não teve. Ele não é mitômano dos seus feitos profissionais, que não foram muitos. Ele só é mitômano nos seus feitos românticos e de natureza... Na obra, né? Mas o Stendhal pessoalmente, era mitômano contando vantagens que tinha lá tido um caso com uma cantora não sei aonde, com uma atriz não sei aonde, com uma condessa não sei aonde, né? Essa ideia que depois ele passa para as suas criaturas, né? Para as suas criaturas aí literárias, não é isso? Muito bem, visto sob esse ponto de vista, né? O que é que o Fabrício parece a vocês ter como principal problema? Qual é o problema central da vida desse Fabrício? Eu acho que ele não aprende com os erros também. Ele não aprende com os erros? Ele não tem controle. Ele no fundo, não se importa muito com isso, né? Você não tem a sensação de que ele não se importa muito? De que ele tem uma certa indiferença até ao próprio destino dele. Tanto é que ele não quer sair da torre, não é? Não é isso? A gente lembra da Mal Flanders aí, né? Não tem... Assim, parece com a Mal Flanders. A Mal Flanders tem um comportamento ético diferente do dele. Ele não é um mau sujeito. A Mal Flanders tinha lá alguns momentos, digamos, discutíveis moralmente, né? Mas ele não é um mau sujeito. Ele fez alguma coisa errada em algum momento? Não. Quer dizer... Mas ele repete os erros dele, né? Por exemplo, foi lá, namorou aquela moça lá, matou o namorado dela, e depois ele vai, namora outra, faz a mesma coisa. É que, na verdade, não se trata de um erro, porque, na verdade, o que ele faz? Ele se interessa pela atriz. A desgraça é que tudo quanto é atriz tem um namorado ciumento. O Homem Desastrado, eu achei que quem provocou ele foi o Gillette também. Foi o quê? Foi provocado pelo Gillette, porque ele, na verdade, não teria aceitado aquele desafio. Não é? Há um momento ou outro em que eles perdem o controle, naquele momento, por exemplo, em que ele está voltando da França e acha lá que alguém o está ofendendo,
e vai lá, pula com um punhal para cima do sujeito. Isso é a única atitude na história toda. É também no momento que ele mata o soldado prussiano, né? Em que ele também faz um ato de... Mas, em princípio, parece ser alguém que não é capaz de fazer mal aos outros. Não parece? Você não tem essa sensação do Fabrício? Que é alguém que não tem um potencial de fazer mal a ninguém. Que é um sujeito, assim, inocente, em princípio, não é? Que tem uma atitude de inocência e que, no entanto, vive enrascado e salvo pelas mulheres. Inclusive com a proteção da tia também. A tia, eu acho que a tia é quase uma personagem mais importante do que o Fabrício, para ser completamente sincero. Se esse livro chamasse qualquer coisa, se fosse a história da Condessa, eu tenho a impressão que seria uma história com mesma capacidade com o mesmo valor literário, se não maior, porque no fundo a personagem do Fabrício, se for pensar um pouquinho, não é muito bem construída em nenhum momento. Ele é uma personagem tão bem construída como o Julian Sorel, que é um pouco mais esquemático, mas é muito mais bem construído. A Condessa, no entanto, é uma personagem heróica, extraordinária, não é? É a mulher que é a anti-Madame Bovary, quer dizer, é a mulher que faz uma existência que poderia ter o que ela quisesse, e ela tem um amor que é o que, no fundo, ela defende, e defenderá esse amor a despeito de todas as outras coisas, que é o amor do seu sobrinho. Isso é um homem esquisito, você nunca demanda assim fortemente a penetração erótica, porque até onde eu vi no seu resumo não tem um avanço erótico entre esse casal. Não tem. Por isso, e queria dizer que estavam derretendo. É por isso que há uma certa falsidade também nisso, né? Também há uma certa falsidade nisso tudo. Não é? O que parece, pessoal, tem uma coisa aí muito básica e simples que vocês não estão enxergando. O que é, afinal de contas, a principal característica psicológica desse Fabrício? Ele não sabe quem é. Ele não tem a menor ideia. Ele não sabe quem é o pai dele, mas na verdade ele não tem essa dúvida, porque essa dúvida não lhe foi comunicada. Mas nós sabemos, né? Sabemos porque ouvimos as insinuações maldosas do autor. Né? Mas no fundo ele começaria por aí a dúvida, né? Não é isso? Começaria por aí. Não é isso? Ele não sabe, afinal de contas, o que ele pode ser. Ele quer ser um militar, mas ele não sabe o que é uma guerra. Ele não sabe o que é participar de uma guerra. Ele tem uma visão romântica disso, mas ele não sabe de fato se ele é militar ou não. Tanto é que ele topa ser eclesiástico a partir do momento que o Conde Mosca diz para ele que é para ser eclesiástico. Alguém que tivesse uma vocação militar cederia com tanta facilidade uma coisa dessa? Não, nunca de modo nenhum. Ele não tem ideia de quem ele é. Ele não sabe se ele é militar ou se ele é eclesiástico, e porque não sabe se é uma coisa ou outra, não é nenhuma das duas coisas ao mesmo tempo. Não parece a vocês? Não é a vida que vai levando? Mas por que a vida o leva desse jeito que o leva? Porque como ele não sabe o que é, qualquer solução tanto faz mais ou menos. Não é assim? Ele não tem uma personalidade. Alguém que o coloca em algum lugar, orienta um caminho, você vai ser isso, você vai lá. Então, a vida vai resolvendo as coisas para ele, não é? A vida vai mais ou menos resolvendo as coisas para ele. E ele vai sendo salvo pelas mulheres da morte, né, ou da desgraça, enfim, porque a vida providenciou esses mecanismos naturais que foram aí produzidos e foram antecipados pela tia dele. Mas ele mesmo sabe quem ele é? Ele não sabe. No final, aí chega uma hora em que, qual é a única coisa que nós vemos no Fabrício que é sincero? Amor pela Clélia. Quando ele chega naquela situação em que aparentemente ele não tem mais perspectiva de vida, não é? Porque aquela situação da Toso é como se fosse assim a suspensão da sua existência. Ele dali possivelmente sairá morto. Há todo um clima de perigo à sua existência, que é a sua prisão na Torre Farnese. É como se ele finalmente chegasse no final da linha, onde não tivesse mais ao alcance da salvação. No entanto, nesse momento, ele tem uma atitude de sinceridade e de realidade. Não é? Qual é a primeira realidade que tem? A adesão à batalha, ao exército de Napoleão é apenas um ímpeto de jovem. Ele, de seguida, desistirá disso completamente. Não é? Ele não fala mais do Napoleão desde então. Napoleão desaparece do vocabulário e das cogitações da personagem.
aquilo não era de verdade, e ele só saberá alguma coisa na verdade quando então ele encontra a Clélia, quando ele então dá-se conta de que gosta de fato da Clélia. E é por isso que num dado momento ele diz assim, como quando está descendo pela corda, né? Assim, que sujeito diferente que sou eu hoje em relação àquele quando eu entrei aqui. Não é? De certo modo, o Stendhal não nos ajuda muito a entender isso, porque ele não se esforça muito para nos dar uma sensação de libertinagem desse Fabrício. O Fabrício nunca consegue nos dar a sensação clara de libertinagem como dá o Dom Juan. Você pega o Dom Juan de Molière, é um negócio que é um escândalo, né? Ele faz todo tipo de descaramento, né? Descaramento sexual, né? Todo tipo. Mas o Fabrício não, nós nunca deixamos de vê-lo como um menino, né? Como um jovem, muito jovem, que faz as coisas meio porque ele não sabe o que fazer, como fazer outras, porque como ele é bonito, ele atrai as mulheres, então se deixa levar por esses romances, porque como ele é ligado à Condessa, ele terá sempre algum plano, estará sempre envolvido em algum plano que ela tenha organizado para ele, não é isso? E ele não se importa de fato também não com a morte dele. A morte dele parece ser secundária, tanto é que ele irá fazer uma grande resistência para aceitar o plano de fuga. Porque no fundo ele encontra-se naquele momento seduzido pela ideia de ficar lá perto da Clélia, que é a única coisa real que acontece na vida dele, não é? E essa vida dele, então, transforma-se no final das contas, quando ela finalmente o convida para se encontrar com ele, fala assim, chega de pregação. Então, eu só tinha pregado aqui na igreja da Visitação, que é a igreja onde ele pregava, porque ele queria atraí-la para a igreja. Como agora ela finalmente foi atraída, não é? Topou então encontrá-la à noite, que era alguma coisa, ele então tinha conseguido realizar, digamos, pelo menos alguma existência de vida. Não é? Ele não é uma realização que você possa atribuir normalmente a um homem, quer dizer, atrair a mulher não é, digamos, o maior de todos os objetivos da vida de um homem, porque ele terá certamente objetivos de outra natureza, é da natureza masculina ser assim, mas ele chega naquele momento em que a vida dele teve pelo menos algum sentido, fez algum sentido existencial, é de que saber se apaixonado pela Clélia, desejá-la e tê-la de alguma maneira, mesmo que também de uma maneira falsa, não é? Porque afinal de contas, todo aquele processo no final do livro é de uma falsidade tremenda ao ponto de nós nem acreditarmos naquilo, não é? O modo como esse casal se encontra, como é que faz para uma mulher casada todo dia à meia-noite encontrar um amante, que é um padre? Parece meio Almodóvar, sabe? Não é um pouco de Almodóvar? É um pouco de Almodóvar. Achei interessante só assim, duas das relações que fizeram mais sentido produziram filhos, entre o tenente francês e a Marquesa, e a última... Entre a Clélia e... ninguém mais produziu filhos. É verdade, a Condessa não tem filhos, ninguém mais produz filhos. Porque, na verdade, há aí uma ironia profunda, pessoal, que vocês percebessem, né? Eu acho muito difícil de entender essa obra, a não ser sob um ponto de vista irônico, que me parece claramente presente aí, e que seria a razão pela qual Stendhal bota esse título no livro, que é a Cartucha de Parma. Veja, a Cartucha de Parma é um título impossível. Mesmo que em francês pegue bem lá, Chartreuse de Parma, mesmo que em francês fique bonito, né? É difícil você defender esse título. Pensa bem. É difícil você defender isso por qualquer critério. Essa torre onde ele é aprisionado não tem alguma significação simbólica? Também é falsa. A torre é falsa. Não tem nenhuma torre lá em Torre Farnese. Não, mas não o fato só dela ser falsa, mas o fato de ele chegar lá, né? Quer dizer, é o máximo que ele conseguiu. Bom, ele só percebe. Alturas, ele só percebe alguma coisa quando está no alto, né? É, exatamente. Quando está no alto. Quando ele está descendo é que ele vai perceber que ele foi modificado, né? É isso. Aquela vida inicial que ele tinha só pôde levar ele até lá. No fundo, e a partir de lá ele teve que descer. O que o Stendhal está nos dizendo é que o que faz com que a vida possa fazer algum sentido ainda é o amor verdadeiro. É isso que ele está dizendo.
o amor verdadeiro, que aí Fabrício descobre por Clélia, e Clélia por Fabrício, não é? Mesmo que seja um amor verdadeiro dentro de um contexto de falsidade em torno, mesmo que seja um amor verdadeiro obtido apenas como uma luz no meio da escuridão, e a escuridão, então, nesse caso aí, teria um sentido simbólico muito bom, não é? Porque há uma escuridão que cerca todo aquele amor, não é? Em volta daquele amor há a escuridão. Então, se você tem aí, portanto, no final das contas, um amor verdadeiro que é cercado de escuridão, simbolicamente isso tem um certo valor, não é? Você tem então uma mensagem de final de vida, dizendo mais ou menos isso, que afinal das contas o que sobra é o amor. Aí, em última análise, é isso que sobrará de tudo. Nada mais romântico do que isso, diz o outro Maria Carpo. E aí nós podemos entender o que o outro Maria Carpo, como é que ele investiga o livro. Porque não há meio de entender o livro sobre um outro aspecto que não seja esse. Pelo menos eu não consegui descobrir. Ou seja, há uma enorme quantidade de falsidades, daquilo que o Stendhal passou a vida desprezando, né? Desprezando toda aquela falsidade em torno da vida cortês, né? A vida cortesã. Vida prática e vida cortesã, porque o Stendhal era, afinal de contas, frequentador daqueles círculos todos lá, né? E que, no fundo, só sobrava disso era a possibilidade do amor verdadeiro, que acontece, então, no meio da escuridão que há em volta das coisas todas. Não é? É o único modo disso dar certo. Agora, repare que esse amor verdadeiro também não tem continuidade. Ou seja, ele morre com a própria morte do menino, né? Da criança, que morre em seguida a condessa, não é? Morre todo mundo. E ele sobretudo, né? Não é isso? Não é? No final das contas, o que é que sobra? Sobra a riqueza do Mosca. A riqueza do Mosca como sendo o príncipe que, afinal de contas, deu certo, esse príncipe novo, e a riqueza do Mosca. Como que, se o Stendhal quisesse dizer ironicamente, que o amor verdadeiro não é possível nesse mundo. É como se não fosse possível manter isso nesse mundo vivo. É um livro de despedida extraordinariamente autorrevelador. Né? No fundo, ele acha que um tal amor verdadeiro como esse só poderia existir numa outra esfera da realidade que não nesse mundo. É a mesma ideia do Romeu e Julieta, no fundo. Romeu e Julieta tem essa mesma ideia. Né? Romeu e Julieta não é um livro sobre briga de famílias venezianas, veronenses, né? Veronesas. Romeu e Julieta é um estudo metafísico sobre em que nível é que o amor pode existir de alguma maneira, de algum modo. Esse me parece ser o sentido da obra que nós lemos hoje, essa obra de Stendhal, que é a obra de fechamento da sua carreira. Não é? Nada mais romântico do que isso. Os alemães fizeram como em comparação com isso. Goethe escreve Werther. O que é Werther? Werther é o sujeito que precisa morrer para que aquele amor possa existir. Não é? Não é isso que é Werther? Werther é o sujeito que morre por amor, porque é um amor impossível que se transforma num suicídio. Cristão também. Não é? Cristão também. Quer dizer, a essência do romantismo é essa ideia de que não é possível produzir este amor. Questão Isolda é a história do amor que só pode acontecer numa outra esfera da realidade que não a realidade propriamente dita. Todo o romantismo europeu, sobretudo francês e alemão, no século XIX, né, que é o século do romantismo, digamos assim, mais forte, né? O século XVIII também pegou um pedaço, é a ideia da impossibilidade do amor perfeito sobre a Terra. Portanto, a Fabrício e Clélia não puderam aquela realidade amorosa que é a única coisa que destaca da escuridão, não pode ser realizada nesse mundo, nessa terra, só se realizará em uma outra esfera, que é a qual ele remete e não debate, né, e não discute. É o mesmo esquema de Werther, o mesmo esquema de Romeu e Julieta, de certo modo, o mesmo esquema de Tristão e Isolda. Tristão e Isolda também é essa mesma história. Aliás, nós temos Tristão e Isolda, esse ano, se não me engano, é o último dos nossos encontros, Tristão e Isolda, lá em dezembro.
daqui a só 2 meses, né? Pouquíssimo tempo, 3 meses no máximo. Enfim. Dúvidas? Algum ponto que precisa ser debatido de novo? Alguma contribuição nova? Pois não, Jorge. Desde o começo, você é orientado, recebendo orientações Das mulheres. O Fabrício. Inclusive aquele padre lá, orientações a ele, para não cometer os crimes que você. E ele foi, ele não respeitou esse processo e a vida dele foi se complicando. Ele era ajudado, mas se complicava. Mas ele é uma vítima dele mesmo. Porque como ele não sabe quem ele é, não é? O Julian Sorel, ele sabia quem ele era. Mas ele não queria ser aquilo que ele era, e queria ser alguma coisa que ele não era. Portanto, o Julian Sorel faltava a sua existência por desejar coisas que estavam acima da sua possibilidade de as obter. Por isso que o Julian Sorel é um ressentido. E era diferente. E quando ele conseguia, ele automaticamente... ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer com aquilo, porque no fundo ele só queria conseguir. Ele não queria a coisa em si. Esse aí não tem ideia de quem ele é. A diferença desse aí é que ele não tem ideia de quem ele é. É como uma pessoa que passou a vida inteira tentando ser alguma coisa, mas ele não sabia quem ele era. Não é que ele estivesse procurando a coisa errada. Esse aí, na verdade, não sabia o que procurar. Entendem a diferença enorme que há entre o Fabrício e o Julian Sorel? O Julian Sorel é o sujeito que quer ser aquela coisa que ele não pode ser, que ele não é. E esse Fabrício é aquele sujeito que joga a vida fora, não tentando fazer a coisa errada, mas mais ou menos deixando o mundo passar sem que ele se posicione e decida quem é que ele é. Não é? Sem que ele descubra quem ele é. Quando no final ele descobre quem ele é, no final das contas ele já não tem mais a vida, né? A vida parece que já está no final. Não é? E é por isso que ele, ao descobrir o que ele é, ele cai num projeto impossível, que é esse projeto de você ser amante de uma mulher casada, ter um filho e ficar cuidando da criança escondido. Mas foi assim que ele começou. Ele começou assim e ele reproduziu ao final a mesma configuração. Foi assim que ele foi concebido, foi assim que ele concebeu. Só que a diferença é que a sua concepção é completamente inviável, né? De certo modo dele também porque ele acabará se inviabilizando ao longo do tempo. Ao longo do livro é que eu gostaria de saber, se você, se tivesse vivido, como poderia remediar essa... Não remediaria, né? Porque no fundo, o projeto que ele tenta fazer depois na vida é um projeto impossível. Esse projeto não dá para fazer, é um projeto de uma falta de sensatez completa. Como é que você chega para o pai da criança e diz assim, olha, cadê o Joãozinho? Ele diz assim, adivinha e tal. Cadê o Joãozinho? Não sei e tal. Entendeu? Como é que você explica, como é que você fala a sério para o sujeito que o filho dele morreu? Eu quero ver o túmulo. Quem enterrou? Quem foi ao enterro? Os empregados não viram de lá. Os empregados não enterram. Como é que faz uma coisa dessa? Quer dizer, é um negócio tão impossível que, ou de duas uma, ou o Stendhal estava aí, desinteressado do livro, e tentou encurtar a história, e por isso produziu aí na pressa de fazer isso, produziu aí, digamos, um final canhestro, né? Ou então ele insere essa absurdidade na própria absurdidade que é a história toda, né? Porque no fundo há uma absurdidade total que acaba no título que nos diz que dando um título a Cartucho de Parva, que é um negócio que aparece lá apenas uma vez, sem a menor importância no final do livro. Me parece que, sendo um livro de maturidade de Stendhal, eu prefiro acreditar na hipótese em que nós estamos julgando aí que haja uma ironia extraordinária dentro dessa história. Ou seja, o Tom Hanks, quando ele está criando,
muito irônico, coragem, o tempo todo ele fala, vem que grande e corajoso esse marquês que deixa a mulher em Milão com os invasores e vai se esconder em Guilherme. Que sujeito corajosíssimo que é esse marquês. O tempo todo tem ironia, né? Stendhal é muito irônico, sobretudo nesse livro. Esse livro é mais irônico do que o Vermelho Negro. Mas me parece que haja aí, finalmente, né, uma espécie de autocensura, uma espécie de autocrítica a todas as suas inconsistências pessoais. Quer dizer, Fabrício é um sujeito que não sabe quem ele é. E, portanto, se ele não sabe quem ele é, a vida em torno dele é uma vida falsa. Tudo isso, imaginem vocês uma pessoa que descobriu, com 50 anos, que não é filho do pai e da mãe que achava que era. Imagine alguém que chega com 50 anos e finalmente descobre, por meio de um ato de descuido de alguém, que lhe conta que foi adotado 50 anos antes. A sensação que você teria sobre a sua própria vida não seria uma sensação de falsidade completa e total? Todos os atos da sua vida, todos os acontecimentos da sua existência seriam automaticamente transformados em nulidade. É o que sente o príncipe Hamlet quando ele descobre que o pai foi morto, não é? O pai foi morto e não morreu sozinho, né? Que o pai foi envenenado e que, portanto, havia naquela situação de ilegitimidade do príncipe, havia ali do rei Horácio, né? Do rei não é Horácio, do rei Cláudio, né? Que havia na ilegitimidade do rei Cláudio, havia uma mentira existencial tão grande no reino da Dinamarca, que não era possível lidar com aquilo a não ser pelo ato de parecer que é louco. O ato de Hamlet de fingir que é louco é um ato calculado, porque o único jeito que tem de você lidar com uma mentira desse tamanho é fingindo que é louco. De certo modo, isso também está presente aqui. Claro que Stendhal não desenvolve essa conotação de insanidade falsa, né, de insanidade propositada da personagem. Mas há todo o tempo uma sensação de falsidade imensa que nasce do fato de que esse Fabrício não sabe quem ele é. De modo que as coisas, o mundo em torno dele terá sempre um tom de falsidade e de falta de realidade. É isso mais ou menos que me parece que seja a conotação de Bildungsroman, ou seja, de romance de aprendizado, que possa existir nessa obra. Essa obra é para você compreender logo cedo que é melhor você saber quem você é. Hoje de manhã eu fiz uma palestra numa convenção de um partido político. Eu tinha lá 400 políticos. E eu disse para eles, olha, se vocês escreviam o que é ser político, quais são as características psicológicas da segunda casta, porque ontem teve a tal da novela, no final da novela, né? Então não teve a menor coincidência do mundo, porque eu fui lá e disse, olha, vamos agora entender o que a novela não deve ter ajudado muito a entender. Expliquei lá as 4 castas. E expliquei a eles que havia na mentalidade do político uma série de características que você faz uma espécie de padrão psicológico que eles, políticos, ou aquelas pessoas que estavam ali presentes, né, ou elas se reconhecem nessas características, ou estão na profissão errada, estão na carreira errada. Quanto mais rapidamente você descobrir quem você é, menos soará falso o mundo em que você vive. Isso que acontece aqui, nesse livro, é uma sinfonia de falsidades motivadas pela inexistência de uma afirmação existencial da personagem. A personagem não sabe quem é. Não é? E o autor nos dá essa característica com toda clareza. Nesse ponto me parece que o resumo reproduziu bem, que é nos fazer ter deste Fabrício uma sensação assim de uma leveza irresponsável, uma sensação de uma falta de contundência na vida, uma sensação de falta de desejo, de projeto e de plano. Não parece que ele é assim? Ele parece alguém que deixa que as mulheres cuidem dos problemas dele. Esse é o problema do Fabrício, e quando ele finalmente consegue fazer isso, ele já não consegue fazer isso nesse mundo. E aí acaba, então, numa espécie de tragédia, né? Porque esse livro tem o final de uma tragédia. Ele não é uma tragédia grega, porque há uma porção de gente mal intencionada no caminho e tal,
mas ele tem um final trágico, no sentido dramatúrgico grego, né, no sentido grego da palavra. E com isso aí temos aí, finalmente, né, uma espécie de testamento de Stendhal, que é a nossa missão no dia de hoje. Nós estamos programando aí fazer ao longo do mês de setembro agora, fazer a recuperação lá do livro Tricolor, né, que é o Mercador de Veneza, que terá que ser numa noite, não vai poder ser durante o final de semana, infelizmente, porque não há agenda. Então será assim das 6h30 às 10h30 da noite, aqui nessas instalações da FF, não sei se na sala de baixo ou aqui, mas nós vamos avisar vocês da data certa, né? Queria muito agradecer ao SESI, que patrocina esses nossos eventos, agradecer a Patrícia, que faz o trabalho pesado de bastidores, agradecer a Denise Maria, que faz a nossa programação visual, agradecer a Clarinha, que sempre lê muito bem, né, e nos ajuda muito a dar conta da obra, agradecer a Josi, que nos ajudou também a preparar esse trabalho, e sobretudo vocês que deram o trabalho de vir aí, muito obrigado. Né, daqui a 15 dias temos qual é o próximo livro? 6 personagens à procura de um autor. Vamos mudar um pouquinho o nosso foco para o teatro grego, para o teatro italiano moderno. Pirandello. 6 personagens à procura de um autor. Não percam, é muito interessante. De certo modo, fala do mesmo assunto. É uma continuação do nosso pensamento aqui. Tem uma ligação enorme com o assunto que nós estamos lidando aqui agora. Muito obrigado, né? E até lá. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Foi pela primeira vez na história, acabamos 7h30. Parabéns, 7h35.